De assunto, uma situação incômoda, mas que reflete uma realidade de muitos produtores rurais, é o crescente número de pedidos de recuperação judicial. Tudo para evitar a falência das atividades. O pior, que não há indicação de reduzir esse volume na justiça. Queda de preço das commodities e aperto na concessão de crédito pelos bancos são alguns dos obstáculos para quem deseja sucesso no campo. Vamos saber mais com o especialista em reestruturação agrícola, Rodrigo Galegos, sócio da consultoria RGF e Associados. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio, tudo bom? Agradeço a oportunidade aqui para poder contribuir um pouco mais aqui com as informações da recuperação judicial. É isso, satisfação é nossa, pena que para tratar de um assunto delicado, mas que é realmente a realidade de muito produtor, né? Essa variação de valores da commodities e também temos aí essa dificuldade de ter acesso a financiamentos. Podemos citar que são dois pontos que realmente acabam colocando o produtor na parede quando já tem dívidas arrastadas, né? Exato. Bom, Fábio, o que a gente enxergou para fazer uma comparação, tá? Do primeiro trimestre de 2024 até o primeiro trimestre de 2025, ou seja, nesses últimos 12 meses, né? O Brasil inteiro tinha antes, no primeiro trimestre de 2024, 4.200 empresas em recuperação judicial, chegando aí, depois desses 12 meses, agora no final do primeiro tri, em 4.880 empresas, tá? Isso daí apresenta um crescimento mais ou menos de 16%, pensando aí no Brasil como um todo, tá? Em todos os setores, né? Agora, olhando para o agro em específico, a gente tinha lá no primeiro trimestre de 2024, 247 empresas, né? Grupos, na verdade, que estavam em recuperação judicial, atingindo aí, após esses 12 meses, 341, né? Então, a gente teve um crescimento de quase 40% das empresas do agro. Então, isso mostra a diferença, né? No Brasil como um todo, foi um crescimento de 16, atingindo quase 40 no agro, né? Então, o agro, inclusive, ele é o primeiro setor que mais tem empresas de recuperação judicial de modo relativo, tá? São por volta de 10 empresas a cada 1.000 em recuperação judicial. Isso dá 1% das empresas. Isso mostra que é um setor que está muito impactado aí, que nem você comentou, por questões financeiras, né? A taxa Selic atingindo, está acima de 14%, isso daí impacta muito, ainda mais porque é um setor que precisa de muito capital, né? Então é um capital intensivo, demora muito, o ciclo financeiro dele é muito grande, então obviamente as taxas de juros, porque eles se alavancam para conseguir fazer as produções, impacta demais o setor. E aí a gente consegue enxergar isso nos crescimentos enormes que temos visto nas empresas. Sem contar também os fatores climáticos que a gente enxergou nos últimos anos, né, Fábio? Pois é, ia citar essa situação, né, do clima, o quanto esse outro fator nos últimos anos também entrou nessa lista, né, que coloca realmente o produtor numa situação delicada. Agora, nós temos também que trazer aqui, eu acho que é importante, que essa recuperação judicial é um último passo, né? É importante sempre que o produtor vê que as contas estão saindo do rumo, procurar uma ajuda profissional, tentar aí uma outra forma de driblar essa situação de ter que pedir uma ajuda judicial para tentar recuperar a empresa, né? É isso mesmo, Fábio. O que a gente sempre comenta com os nossos clientes, né? A gente atende clientes de todos os segmentos, tá? De todos os setores, né? O agronegócio é um deles também. O que a gente sempre comenta com os empreendedores, de modo geral, os executivos, os altos executivos da empresa, é não deixar a empresa entrar numa situação muito crítica antes de começar a fazer estratégias, tá? A recuperação judicial, de fato, é o último das últimas ferramentas, dos últimos recursos a ser utilizado, né? Ou seja, está se falando bastante, né, do crescimento de recuperações judiciais ao longo do Brasil, mas há de se entender que esse tipo de ferramenta, de fato, é a última, porque a empresa, a partir do momento que entra numa recuperação judicial, basicamente ela tem duas saídas, né? Ou ela consegue voltar a operar graças a uma aprovação de um plano de negociação que ela fez, ou então ela entra em falência. Então é algo muito crítico, né? Então a empresa está apertando um botão ali, já aos olhos do juiz, né? Que o juiz vai declarar aí se a empresa entra em falência, ou então ao longo do processo, né? Se os credores aprovaram ali o plano e mantém aí a empresa em recuperação judicial para depois voltar a operar, é uma situação muito crítica mesmo. Então os empreendedores e os
altos executivos, eles têm que se preparar, né? A partir do momento que começa a enxergar que está tendo dificuldades aí de fazer negociação, né? Os bancos estão cada vez mais restritivos, né? Nos últimos anos, graças ao crescimento enorme que tivemos aqui no agro do Brasil, né? Chegando a ser talvez o principal aí país exportador do mundo, né? Graças a esse crescimento, então teve muita injeção de capital, né? Teve muito investimento, os bancos começaram a abrir mais. Porém, aí, graças a esses últimos anos, aí, com questões de questão climática, questões de mercado externo, né? Os bancos, né? As empresas começaram a ficar insolventes. E aí começou, então, de fato, a ter uma inadimplência no setor. Com isso, os bancos, as instituições financeiras, os fundos de investimentos começaram a retrair um pouco mais o crédito para o setor. Então, o setor que estava tendo um grande aumento de crédito, conseguia fazer essas rolagens, conseguiu o capital necessário, começou a ter menos capital e também, em conjunto com tudo isso, com o aumento da taxa Selic, que encareceu também o pouco capital que ele começou a ter acesso. Então, a partir do momento que o empreendedor ali, o alto executivo, está começando a ter esse tipo de dificuldade, já tem que começar a se programar já, a começar a rever o modelo de negócio, talvez ver como é que consegue manter o negócio dele mais saudável, né, para o curto e médio prazo, talvez aí fazendo estratégias mais de redução mesmo, né? Não precisa manter talvez todo a grande produção, todos os grandes custos, né? Tentando rever qual que é o melhor jeito para deixar a empresa o mais saudável possível. E isso se antecipando sempre, né? Nunca pensando muito na esperança, mês que vem vai melhorar, a próxima safra vai ser muito boa, vai cair a taxa de juros, eu vou conseguir crédito. Essas esperanças são sempre positivas, né, no momento de fazer o negócio, porém não pode se basear muito nela por muito tempo, que pode não acontecer e aí a empresa entra numa situação muito difícil. Pois é, e Rodrigo, fazendo uma busca rápida na internet, a gente consegue perceber algumas grandes empresas nessa situação, né, onde tem um faturamento de bilhões, uma movimentação alta de dinheiro, mas também enfrenta seus problemas. Se a gente pudesse dar alguma indicação para um produtor, seja médio, pequeno ou até um grande, mas que esteja vivendo essa situação, a diversificação de produção seria uma dica? Porque eu cheguei a ler também nessa busca pela internet, muitas vezes você deixa de investir numa aqui, mas para você multiplicar a sua produção. Isso, às vezes, pode suprir a deficiência do outro e equilibrar as contas no final. Sim. Essa é uma das grandes saídas que os agricultores, os produtores, de um modo geral, acabam atuando, tá? É uma saída boa, sim. Você diversificar a questão dos produtos, né? Obviamente, isso daí vem, que nem você comentou, com investimento atrelado, né? Tem que ver se existe essa capacidade de investimento, mas é algo que a gente sempre tenta incluir dentro das nossas projeções, das nossas verificações estratégicas para o futuro da empresa, né? Se for possível fazer qualquer tipo de diversificação para não ficar preso muito num único tipo de produto, porque caso esse tipo de produto sofra mais no mercado, você conseguir ter uma diversificação um pouco melhor que compense isso, é muito positivo, né? Porque senão você está apostando todos os ovos aí, graças à última matéria, né, fazendo a mesma correlação, numa única cesta, né? Então, se essa daí cai, você acaba perdendo tudo, né? Então, de fato, a diversificação de produtos é algo positivo, mas tem que ver aí se existe a capacidade do produtor, ou enfim, do empreendedor de conseguir fazer isso. Num curto prazo, em um jeito mais rápido, nossa sugestão geralmente é de fato atuar nas estratégias já atuais da empresa, né? Obviamente pensando nessas outras estratégias de crescimento ali, de diversificação, mas atuar no que já tem hoje, fazer uma profissionalização, conseguir alguma ajuda para fazer negociações, principalmente de crédito, tá? Os bancos e instituições financeiras estão muito acostumados a tratar, inclusive com a gente, obviamente, com todo tipo de assessor, e aí a gente consegue boas negociações, empurra um pouco mais a dívida, dá um fôlego para a empresa. Eu acho que esse tipo de atuação no curto prazo, né, de uma reestruturação mais interna e uma profissionalização, principalmente da parte financeira ali, estratégica, é muito importante para tirar do aperto ali os produtores, enfim, os donos de empresas, né? Tá aí, ficam as dicas. A gente está falando com um especialista em reestruturação agrícola. Quero agradecer muito sua participação aqui com a gente. Vamos continuar monitorando essas entradas de processos na justiça, mas na esperança de que diminuam, porque o setor do agro é muito importante para a economia do país. Rodrigo Galegos, sócio da consultoria RGF e Associados. Muito obrigado, uma boa semana. Eu que agradeço. Boa noite, Fábio. Boa noite.